Há 48 anos, nasce na cidade de Santa Fé do Sul, Mário Geraldo Pereira dos Santos, conhecido hoje por muitos como Pastor Marinho. Apaixonado por Jesus e pela sua missão, responsável por inspirar uma geração. Quem é o Pastor Marinho? Feliz aniversário, Pastor Marinho. Eu gosto muito de você e eu sou palmeirense como você. Que Deus te abençoe sempre. Você seja grande pastor. Feliz aniversário. Pastor Marinho, obrigado pelo cuidado com a minha vida, com a vida da minha família, pelos direcionamentos sempre assertivos com relação a mim e principalmente por encher nosso coração do verdadeiro amor de Jesus, que através de você eu conseguia voltar a sonhar os sonhos de Deus para minha vida. Muito obrigado, parabéns, Deus esteja abençoando sempre a sua vida. O Pastor Marinho é um pai, um conselheiro, amigo, um pastor. Eu conheci o Pastor Marinho, eu tinha uns 10 anos de idade, no projeto da Polícia Mirim. Ele me deu aula de violão e ele sempre foi muito cuidadoso, sempre foi muito carinhoso, sempre acreditou na gente, além daquilo que a gente achava ser capaz de fazer e de ser na vida, né? Quando eu me converti, eu soube que ele era pastor. Eu fiquei muito feliz, porque eu já conhecia ele fora da igreja e ele sempre teve uma postura e uma atitude de um cristão verdadeiro e de um pai. Eu já falei isso para ele algumas vezes, que ele é o pai que eu gostaria de ter tido, um pai do coração, um pastor que cuida, que orienta, que dá direção, que dá bons conselhos. E já tive muitas experiências com o Pastor Marinho em relação a conselhos na minha caminhada com o Senhor. A gente teve muitas conversas, aconselhamentos. Teve uma situação que eu estava com alguns problemas financeiros e eu e o Caio, a gente estava pensando em vender o carro. E o pastor falou assim, a gente foi pedir o conselho dele e a gente falou assim, pastor, o que o senhor acha? Aí ele falou assim, olha, eu acho melhor esperar, não venda agora. E a gente obedeceu e honrou aquela orientação de pai e de autoridade sobre as nossas vidas e passaram um tempo, mais ou menos um ano e pouquinho. O Caio foi morar em São Vicente, na Praia Grande ali. Ele trabalhava em São Vicente, morava na Praia Grande e ele teve que ir com o carro. Então a gente mais uma vez viu que as orientações do pastor eram uma orientação de um pai que dava direção e que sempre cuidou do nosso coração. Eu e o Caio, a gente é muito grato pelo Pastor Marinho, por ter sempre acreditado na gente, sempre cuidado da gente, sempre incentivado. Ele é um grande incentivador, dando palavras de afirmação, palavras de destino para as nossas vidas, e eu sou eternamente grata. Nesse aniversário, eu quero que o Pastor Marinho saiba que eu amo ele do fundo do meu coração, como um pai, como um pastor, como autoridade sobre a minha vida, sobre a vida do Caio. Nós amamos o Senhor como família e queremos estar aqui juntos até a eternidade, ainda que a gente seja enviado para outros lugares. A gente sabe que essa é a nossa casa, esse é o nosso lugar e que a gente tem como base um pastor que cuida do nosso coração, que é um pastor segundo o coração de Deus. Que esse seja o melhor ano da sua vida, que seja o ano realmente de frutificação, de colher as maiores bênçãos dos céus. E muito obrigada por tudo, obrigada por ter dito sim para o Senhor, porque o seu sim para o Senhor foi um sim para as nossas vidas, para os nossos destinos serem alcançados e para as promessas do Senhor serem cumpridas em nossas vidas. Um beijo, pastor, amamos você. O Pastor Marinho é um exemplo e um homem inspirador. Eu estou há pouco mais de 8 meses aqui na PIB de Pirajuí. E uma das razões pelas quais eu escolhi a PIB de Pirajuí foi exatamente uma conversa que eu tive com o Pastor Marinho.
Eu tinha alguns temores, alguns receios no meu coração e a conversa que eu tive com o pastor Marinho foi praticamente uma resposta de Deus de que a PIB Pirajuí seria a minha nova casa, o meu novo lar. E eu fui extremamente impactado e abençoado naquela conversa e desde então tenho sido abençoado pelo pastor Marinho. E a vida do pastor Marinho tem sido, desde que eu comecei a frequentar essa igreja, um exemplo. É alguém que eu admiro, alguém em quem eu me inspiro e é um prazer estar aqui podendo parabenizá-lo. Então eu queria deixar aqui as minhas felicitações, os meus parabéns, dizer ao pastor Marinho que nesse ano de frutificação, que seja um ano ainda mais frutífero na sua vida, no seu ministério, que o Senhor continue impactando Pirajuí de forma ampla, mas particularmente a nossa igreja, que o Senhor continue nos inspirando, que o Senhor continue sendo esse modelo de pai, de esposo, de homem de Deus que nós admiramos e queremos de alguma forma se espelhar e refletir. Que Deus abençoe a vida do Senhor, sua família, chuva de bênçãos sobre o Senhor hoje e sempre. Esse é o meu desejo mais sincero, pastor Marinho. Eu amo o Senhor. O pastor Marinho é um grande ativador de propósito. A minha história com ele começou bem cedo. Eu frequento a primeira igreja batista desde que eu nasci. Mas desde pequeno eu apresentava bastante resistência ao vir para a igreja, fazia bastante birra para minha mãe e nunca gostei de vir. Até que então, no retiro lá em Balbinos, quando eu tinha entre 5 e 6 anos, eu conheci o pastor Marinho. Ele estava lá sentado na mesa de som e eu me aproximei e comecei a perguntar para que servia cada botão, qual era a função de cada instrumento, e ele começou a me explicar. E desde esse dia eu comecei a ter muita vontade de vir para a igreja. Eu não via a hora de vir para ficar sentada durante o culto todo no colo do pastor Marinho e ficar perguntando sobre música, sobre a mesa de som, para ele deixar eu mexer em algum botão ou tocar em algum instrumento. Então, nesse momento, surgiu em meu coração o interesse e o desejo de aprender sobre música. Mas eu acredito principalmente que nasceu uma chama de adorar o Senhor através da música. E então, na minha adolescência, eu entrei no Ministério de Louvor, levei vários rumos do pastor Marinho, que foram fundamental para o meu crescimento. Ele foi um grande responsável por ativar esse propósito na minha vida. E hoje eu posso viver experiências preciosas através da música e da adoração, que eu acredito que não pararam por aqui, que o Senhor ainda vai fazer muito mais. Mas eu sou muito grata a você, pastor, por ter ativado isso na minha vida. E parabéns, pastor, que o Senhor continue te usando de maneira poderosa, assim como usou na minha vida. O Senhor é um ativador de propósitos, e eu sei que através da sua vida o Senhor ainda vai fazer muita coisa na vida de muitas pessoas. Feliz aniversário! O pastor Marinho é aquele que é mais chegado que um pai. Ele é o nosso conselheiro, o nosso amigo. Ele está sempre em prontidão para nos ajudar. Ele não se importa com o que a gente fez, o tamanho do nosso pecado, com o que a gente fez no passado, o que a gente está fazendo. Ele só está disposto a nos ajudar, a nos abraçar. É aquele colo amigo, aquele abraço amigo. Ele é aquele pastor que se importa com as suas ovelhas, que se importa com o amor, se elas estão andando bem, se elas estão no caminho certo. E é notório ver a paixão do pastor, sabe, com essa igreja. É notório ver o tamanho do amor, sabe, da excelência dele. É possível ver excelência no pastor Marinho. Parabéns, pastor Marinho, felicidades, que Deus te abençoe grandemente, que você continue sendo esse pastor maravilhoso que é para essa igreja, para minha vida, para minha família, mas para essa igreja que é a nossa família em Cristo. Te desejo muitas bênçãos, que você alcance cada vez mais as vitórias do Senhor. Beijo! O pastor Marinho é alguém que carrega uma unção de paternidade muito forte. Eu lembro de estar passando por alguns problemas e o pastor Marinho não hesitou em me receber de braços abertos, me dar conselhos, me acolher e também querer me mostrar, assim, a parte depois da ponte, sabe? Depois daquilo que eu estava vivendo. E a gente sai de uma conversa, sai de uma reunião com ele, realmente com uma injeção de ânimo, assim, realmente prontos e preparados para tudo, sempre olhando para o Senhor. Eu também me lembro de uma situação que foi no meu aniversário e eu tava numa situação muito difícil, passando uma fase difícil, lutando contra tentações e tudo mais. E eu lembro que eu cheguei em casa muito triste por algumas coisas que tinham acontecido. E a hora que eu abri meu WhatsApp, tinha um texto de aniversário que ele me mandou. E foram coisas tão pontuais. E ele não imaginava, não sabia, não tinha ideia daquilo que eu estava vivendo naquela época. E foram coisas muito pontuais, muito certeiras. Eu tenho certeza que muitas barreiras que eu tinha foram quebradas a partir do momento que eu conheci o Senhor, pastor Marinho. Porque eu sei que você escolheu viver todos os seus papéis como homem, marido, pai, pastor.
com muita excelência e debaixo do temor do Senhor. E essa decisão de viver debaixo do temor do Senhor, viver seguindo os princípios dele, eu tenho certeza que destravam coisas dentro daquelas pessoas que se submetem a ser pastoreadas, corrigidas, aconselhadas pelo Senhor. Então, muito obrigado por quem você é, por aquilo que você faz e por quem o Senhor está sempre disposto a se tornar. Te amo muito, feliz aniversário. O Marinho é, o que eu posso dizer, para nós, a realização de um sonho. Que a gente tinha as duas meninas e sonhava em ter um filho homem, principalmente meu marido, para dar uma continuidade ao ministério. E ele então foi pedido a Deus. Pedimos a Deus um filho e Deus enviou o Marinho e nós tivemos essa bênção, esse privilégio de ver se concretizar, né, aquele sonho. Quando hoje a gente vê ele assim à frente da igreja, um pastor pregando, a gente fica feliz contemplando a realização de um sonho. Na realidade, o Marinho foi algo especial. A gente já tinha 2 filhas, né? E eu estava no ministério, então eu pedi a Deus, né? Realmente, desde aquele momento assim que pedi a Deus, já tinha a certeza que Deus nos mandaria um filho, já pensando no ministério, na continuidade, né? Apesar que eu também queria que ele jogasse bola, jogasse bem, mas tinha uma perninha de vidro, entrava, destroncava o pé, quebrava o braço, né? E nem um pescador como o pai ele se tornou, mas ele se tornou melhor do que tudo aquilo que nós imaginávamos, tudo aquilo que nós queríamos. Ele se tornou um pastor, um homem de Deus, que realmente é o que alegra o nosso coração, que nos faz feliz de vê-lo ali na frente de um povo pregando aquilo que é a coisa mais preciosa, que depois de 45 anos de ministério, eu continuo crendo que a pregação da palavra é o maior de todos os privilégios que um ser humano pode ter nesta vida. Pregar uma mensagem preparando as pessoas para a eternidade. E é isso que eu vejo na vida do Marinho e que realmente ele, a Nilva, continue sendo essa bênção e alegrando o nosso coração de uma maneira que nos deixa emocionados só de pensar, de não ter tido um filho profissional no futebol, nem um grande pescador como o pai, mas um grande pregador e um grande homem de Deus. Que Deus possa abençoá-lo muito e muito mesmo. O Marinho, desde criança, ele sempre foi um menino assim, diferenciado. Ele nunca foi um menino chato, briguento. Pelo contrário, ele sempre foi amistoso e um filho assim obediente e muito interessado em saber as coisas. Ele, desde pequenininho, ele perguntava, queria saber o porquê de tudo, muito curioso, inteligente. E eu creio que isso fez dele o homem que ele hoje é, né? Ele é uma pessoa assim de Deus, mas ele procura estar informado a respeito de tudo e ele se dedica ao ministério. A gente vê o fervor, o ardor com que ele se dedica para essa chamada de Deus que ele teve, né? Desde a infância. Ele foi bem diferenciado. Ter filhos já é um privilégio muito grande que Deus nos dá, mas ter um filho pastor que serve ao Senhor é uma alegria muito maior e um coração nosso tem que ser cada vez mais grato a Deus. Ter filho é coisa maravilhosa. Ter netos, que eu já tenho, e já tenho 5 bisnetos. Então eu creio que eu e a minha esposa somos realmente um casal muito abençoado por Deus. Ele nos galardoou com filhos, né, com netos e bisnetos, genro, nora, de uma maneira muito especial. E uma igreja e um irmãozinho como o Marcos, de uma maneira muito especial. Que Deus te abençoe, Marcos. E Deus
deu para o Marinho a esposa, que é a Nilva, que é uma bênção, que apoia ele em tudo, que está sempre do lado dele. E a gente dá muitas graças a Deus pela vida da Nilva, né? Pela vida da Ana Laura, que também é a filha, o netinho, toda a família. Que Deus continue abençoando e usando nas mãos dele o Marinho para a glória dele, para a glória do Senhor. Amém. Marinho, parabéns. Parabéns, meu Todos os anos, no seu aniversário, é uma alegria muito grande para nós, porque é a prova que Deus tem te abençoado, tem preservado a sua vida. Não sei até quando vamos estar comemorando juntos, já pela nossa idade avançada, mas enquanto estivermos aqui, a nossa oração a Deus é que você continue por muitos e muitos anos comemorando o seu aniversário com a sua família querida e com essa igreja que tanto nós amamos e que te ama também. O Marinho é o meu filho branco. Ele sabe muito bem disso. E eu amo ele de coração. Muito, muito, muito. Ele sabe disso. Ele estudou com meus filhos e eu tenho ele como filho, meu filho branco. Porque os meus filhos eram tudo marronzinho. E ele era branco no meio. Então eu chamava de filho branco. E amo esse filho branco. A história nossa, a amizade nossa, muito boa. Sempre foi e vai continuar sendo, para a honra e glória do Senhor. Marinho, você lembra quando você ficava em casa até tarde e nós conversávamos, ria, e eu até emprestava cobertor para você ir embora. Lembra? Eu dava um cobertorzinho para você pôr nas costas e para ir embora. E quando você estudava com meus filhos, também eu vivia cobrindo você. De coberta, não era coberta. Casaquinho, prestava casaquinho da Cida, até da Cida. Quando nós jogava à noite, que eu dava um banho em você, sempre dei um banho em você, no André, e saía de boa, porque eu sempre ganhava. É isso aí que é aquilo lá. Então, e eu estou falando essas bobeiras aqui porque eu sei que é seu aniversário. E para você lembrar certas coisas, eu estou relembrando você. Tá? De tudo que nós passamos já junto. E agora a minha velhice e a sua mocidade. Nós, par a par. E eu te dou os parabéns muito bem dado, porque eu quero te dar um beijo, porque é mais que um beijo. Você sabe que eu sou enganada, né? É tudo a mais. Então, eu peço que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, assim como Ele está dando para mim, e dê para você dobrado, muito dobrado. E do meu ano, né? Da minha idade. E dançar aquele sambinha. Buracatam, tam, 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 tam. Buracatum, dê no que der, a nossa amizade não é para qualquer. Buracatum, tum, 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 dê no que der,
A nossa amizade não é pra qualquer. Nós vamos dançar essa. Bom demais.